Papias de Herápolis acreditava num reino milenar de Jesus em Jerusalém. Olha o que ele dizia. Na época do milênio, Papias entendia que as videiras de Jerusalém cresceriam, cada uma com 10.000 ramos, e cada ramo com 10.000 gravetos, e cada graveto com 10.000 brotos, e cada broto com 10.000 cachos de uva, e cada cacho de uva com 10.000 uvas, e cada uva produzindo o equivalente a 25 ânforas quando fosse pressionado. Imagina, uma uva produzir vinho para 25 ânforas. Da mesma forma, um grão de trigo produziria 10.000 espigas, e cada espiga 10.000 grãos, e cada grão renderia 5 libras duplas de farinha pura, e cada libra produziria pelo menos 10.000 pães, e assim por diante. Ou seja, a ideia desses pais da igreja é que o milênio seria literal na terra a partir de Jerusalém. Nós temos outros pais da igreja que tinham uma ideia menos romântica do milênio. Por exemplo, vou citar para alguns aqui para vocês. Justino Marte considerava o milenarismo uma posição respeitável, embora não universal. Irineu de Lyon defendeu fortemente o quilialismo. Para os que estão chegando agora, quilialismo e milenialismo seria praticamente a mesma coisa, tá? Ele defendeu o quilialismo contra heresias gnósticas, associando o milênio à redenção final da criação. E Tertuliano aderiu ao quilialismo carnal. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Uma coisa interessante, os pais da igreja, embora tivessem uma opinião um pouquinho diferente sobre o milênio, Irineu não falava que o milênio seria em Jerusalém, mas Papias achava que iam ser 1000 anos em Jerusalém. Mas uma coisa havia de certo nos pais da igreja. O milênio separa a primeira da segunda ressurreição final. Isso é um dado importante para você anotar. Só que na época do Tertuliano, algumas seitas, como os donatistas e outros mais que começaram a aparecer, enfatizaram tanto esse milênio glorioso na terra de Jerusalém, que eles começaram a cair para 2 erros perigosos. Um deles, um milênio, vou colocar aqui para vocês entenderem. Um deles, interpretando o milênio como sendo uma época de destruição dos ímpios pela igreja, e outro como sendo uma época de muita fartura e também muita orgia consagrada. Olha que perigoso isso aqui. Você tinha vários grupos que, os montanistas, por exemplo, eram um grupo desses, o Tertuliano ficou fascinado pelo montanismo aí, outros grupos que até quase fascinaram Santo Agostinho de Hipona, depois ele caiu fora disso, que entendiam o seguinte, o milênio é a oportunidade para a gente poder fazer tudo o que a carne deseja, mas hoje é pecado. Lembra quando eu li para vocês Papias falando que as uvas iam produzir 10.000 ânforas de vinho? Eles sabiam, poxa, beber vinho embriaga, mas no milênio vamos poder beber e não vai ser pecado. No milênio vamos poder ter todo tipo de sexo que não vai ser pecado. Então o milênio vai ser o momento em que Cristo vai permitir os prazeres da carne de uma maneira consagrada. Então muitos cristãos começaram a interpretar o milênio como uma época de uma libertinagem espiritual permitida por Cristo. E um outro grupo começou a interpretar o milênio como sendo a oportunidade da igreja matar os ímpios. Então isso começou a ficar muito perigoso, muito perigoso. Na época de Agostinho de Hipona, quando Roma foi atacada por Alarico, o chefe dos visigodos, o Alarico atacou Roma no ano 410. Roma só vai cair no ano 475 de nossa era, mas no ano 410 a cidade de Roma foi atacada pelos bárbaros e Alarico destruiu a cidade, muitos monumentos. Eu tenho até aqui uma imagem que vai ilustrar isso para vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa imagem. O Alarico, ele destruiu imagens, destruiu a cidade de Roma, e aí houve um problema, porque muitos cristãos já estavam interpretando o milênio, como eu falei com vocês, como sendo o momento em que Jesus iria dar a liberdade para você fazer o que você quiser em termos de prazeres da carne. É o chamado milênio carnale, seria um carnaval eterno. Então, essas interpretações exageradas começaram a ser perigosas. Segundo, os romanos começaram a
acusaram o cristianismo da destruição da cidade. Aqueles romanos que eram pagãos falaram o seguinte: olha, a cidade de Roma foi atacada, nós viramos as costas para os nossos deuses de Roma e aceitamos o Deus dos cristãos. Então estava quase na iminência de uma guerra civil. Imagina só, a cidade de Roma, que tinha agora um cristianismo abençoado desde a época de Constantino, porque Constantino deu muito prestígio para a igreja. Depois de Constantino, você tem outros que vêm após Constantino que praticamente assim oficializam a igreja. Constantino deu muitas benesses para a igreja quando ele supostamente se tornou cristão. Então o cristianismo, que antes era uma igreja perseguida, agora era uma igreja oficializada por Constantino, tolerada e até com um certo glamour social. Então imagina você morando em Roma. Você vem de uma família que era adoradora de deuses romanos, como o deus Baco, a deusa Cibele, a própria Romana Dea, a deusa de Roma, a deusa Fortuna, enfim. Você vem de uma família que adorava deuses. E na época pagã, a sua família era prestigiada por adorar deuses. Mas agora que você nasceu na época pós-Constantino, onde o cristianismo era aplaudido, você agora tinha a sua religião marginalizada. Veja, Constantino não proibiu a prática do paganismo, mas tornou o paganismo uma religião marginalizada. Se antes de Constantino o paganismo eram as formas de religião assim enaltecidas em Roma, agora eram marginalizadas. E aí você vê Roma sendo destruída e você sabe, Roma foi destruída porque nós viramos as costas para os deuses de Roma. Por culpa de quem? Dos cristãos. Então agora nós vamos matar os cristãos para que Roma volte a adorar os deuses e não seja mais atacada pelos bárbaros. Os cristãos, por sua vez, que agora não eram mais perseguidos, adquiriram o gosto do poder, podiam também entrar em luta armada. Agostinho de Hipona percebeu isso. Ele percebeu que estava na iminência de uma guerra civil, com derramamento de sangue. Para piorar, muitos cristãos estavam entendendo o milênio como sendo o momento em que a igreja ia triunfar sobre o paganismo. Vamos matar os ímpios. Então, para evitar isso, Agostinho de Hipona sugeriu uma outra interpretação do milênio, que nós chamamos, vou colocar para vocês aqui, amilenismo ou amilenialismo.